Satisfação de estar aqui novamente com vocês para apresentar nosso chefe, professor Fernando Diniz. Esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho. Eu acho que um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em título todo dia que a gente acorda, pensar em ganhar. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. O mais importante que você falou da torcida é o time se reconectar com a torcida, porque essa combinação é que vai fazer o Corinthians ficar muito forte. A energia que tem no estádio é diferente, a gente tem que se apropriar disso cada vez mais. Criar essa simbiose com a torcida, que ela seja cada vez mais profunda. E a gente tem que aprender com a torcida a ser parecido com ela. Quanto mais as pessoas vão criando um jeito de pressionar, mas para mim estimula a criar um jeito de sair jogando, lembrando sempre que nunca será proibido jogar com bola longa. O importante é você ter jogadores com confiança, com coragem e que vão se encaixando e eles que vão dizendo como é que eu vou ter que montar e adaptar o time nas fases do jogo. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o futebol brasileiro. A gente está diante de um jogador extra-série, um jogador de nível mundial, que é um presente para o Corinthians, um presente para o futebol brasileiro ele estar aqui. Eu vou fazer de tudo aqui para ajudar o Memphis a ele se sentir cada vez mais em casa, mais confortável, com o desejo de ficar no Corinthians, de ficar no Brasil. Quanto mais eu vou me aprofundando nas minhas conversas com ele, eu vou conhecendo mais do que o Memphis que vocês conhecem. Eu não sou um cara que gosto de ficar contratando jogadores, nunca gostei. O que está mais ajudando aqui, eu acho que os jogadores, de maneira geral, eles entenderam que todo mundo precisa ajudar. E desde que aqui, vocês têm feito coisas extraordinárias. Uma atrás da outra. Pra dar humildade, assim, não é coisa difícil pra c****, no sentido, não é coisa de tratamento. Precisa de energia mesmo, de vontade de ganhar, igual a torcida. Eu acho que tem minha cara, o time ter vontade de lutar e vontade de vencer o jogo, eu acho que isso o time teve. Eu sou o cara que eu gosto de repetir time. Eu falei, mas não é que eu gosto de repetir, que eu vou repetir sempre o time. Eu respeito muito os dados fisiológicos, mas o jogador não é só um monte de osso e de músculo. Tem outras coisas que são muitas vezes até mais importantes. A maneira como os jogadores se conectam, a vontade de jogar, o momento que eles vivem. Vai, Corinthians! 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 Tá aí, né? E normalmente coletivas, assim, são entrevistas que acabam sendo entrevistas muito protocolares, entrevistas vazias. E as entrevistas do Diniz, desse quase um mês, ele completa um mês na quarta-feira, ele disse coisas relevantes que a gente separou. Parabéns à nossa equipe aí, nesse material recolhido para mostrar para você assuntos importantes que a gente pode debater no mês. E só corrigindo aqui, são 8 jogos mesmo do Diniz, com o jogo de hoje contra o Mirassol. 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, aproveitamento de 70%. Paulo Sérgio, apesar da derrota de hoje para o Mirassol, o Carlos Eduardo fez de pênalti 1-0, os gols obviamente ainda não chegaram pra gente, tá? Os detentores têm um prazo para enviar esses gols, a partida terminou agora lá em Mirassol, 1-0 gol de Carlos Eduardo de pênalti, o Edson Carioca fez o segundo da equipe do Mirassol e o Dieguinho acabou descontando para o Corinthians, final 2-1. A pergunta, depois da primeira derrota de Fernando Diniz, para você, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, no Corinthians, você feliz com o Diniz? Não, tô feliz. Mas, cara, mas tá feliz, dá um sorriso. Aí sim, o que é isso? Tudo bem, o Corinthians perdeu a primeira, mas tava bicudo. Não, eu repito a pergunta. Feliz com o Diniz, Paulo? Tô feliz. Então tá bom. É porque eu recebi a notícia agora da derrota e aí não ficou muito legal o negócio. Mas o negócio é o seguinte, o Diniz, eu creio que ele está mudando um pouco a sua forma de
de levar, de conversar com os jogadores, de levar o grupo ali na beira do gramado. Comportamento dele? O comportamento dele está mudado. E isso Já é bom. dá para cravar? Isso é bom porque ele adquire uma experiência durante todo o tempo que ele tem aí como treinador e sabe que a repercussão num Corinthians é avassaladora, né? Então ele tem que tomar muito cuidado. Agora, vamos ver depois dessa derrota. Vamos ver a fala dele, até porque um dos principais jogadores hoje nessa equipe do Corinthians é o Gustavo Henrique. Ali na defesa ali é o jogador que faz a diferença, é o jogador, o capitão da equipe. Hoje então, é nível seleção. Hoje é nível seleção. Então é um jogador que não jogou e pelo pouquinho que eu vi do jogo aí, muitas falhas no setor defensivo. Agora, vamos ver depois dessa derrota, o que ele vai falar, entra na zona de rebaixamento, as críticas vêm, né? Agora, vamos esperar o andamento nessa semana aí. Corinthians que tem o Santa Fé na quarta-feira, lá em Bogotá, né? O jogo é Bogotá. Santa Fé é Bogotá, né? Se eu não estiver equivocado aqui. Independente de Santa Fé. Bom, vai jogar na Colômbia, o Corinthians vai jogar na Colômbia contra o Santa Fé e depois tem o clássico contra o São Paulo, que bem lembrou o Paulo Sérgio, e o Corinthians está o Corinthians está na zona de rebaixamento. Tá aqui, ó, a sequência. Libertadores, o Corinthians tem 9 pontos, depois pega o São Paulo pelo Brasileiro na Neoquímica, aí o Barra pela Copa do Brasil, depois Botafogo Brasileiro e o Peñarol fora pela Libertadores. Botafogo vai ser onde, Rafa? O Botafogo, esse aí deve. Botafogo acho que é Rio de Janeiro. Fora. É Rio São de Paulo Janeiro. em casa. Engenhão. Lá no Engenhão. Gente, esse começo do Diniz, foi um começo que surpreendeu vocês? Olha, não é que surpreendeu, que você surpreendeu, acho que está sendo um começo muito bom, né? Olha a porcentagem, 65%. 70%. 70%, ótimo. A gente estava observando um Diniz que evoluiu, né? Não só nessa questão, nesse início de psicológico, de comportamento, mas também um Diniz que abriu mão daquela coisa de ter a saidinha como única opção, né, de ligação da defesa para o ataque, né? Você vê que hoje o time do Corinthians praticamente, hoje tomou com ele, é o segundo gol que toma. Sim, 2 gols. Estava 0 gol até agora. O Massini, é muito pouco para falar em mudança de comportamento do Diniz. Qual é a sua avaliação desse início de trabalho do novo técnico do Corinthians? Garrafa, eu acho o seguinte, eu acho que é impressionante o esforço que se faz para passar um pano para o Corinthians. O Corinthians está no principal campeonato que se disputa no país, na zona do rebaixamento. Isso não é, evidentemente, responsabilidade do Diniz, porque ele acabou de chegar. Quando fomos falar do Palmeiras, o Palmeiras não joga nada, é líder do campeonato, não está tão bem na Libertadores. O Corinthians está bem na Libertadores, mas está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Você percebeu a diferença? Sim. Entendeu? Não dá. A responsabilidade não é do Diniz? Não é. Pelo Corinthians estar na zona do rebaixamento. Mas ele não tem capacidade de tirar o Corinthians da zona de rebaixamento? Ele vai ter que provar que tem. Sim, exatamente. Você não acredita? Não, acreditar é uma outra conversa. Vejam os trabalhos do Diniz em campeonatos brasileiros, os últimos. Ele largou o Vasco está brigando para não cair. Então, Massini está pessimista, hein? O Paulo Sérgio até tremeu na cadeira. Não, isso é um fato, Rafa, é um Veja, fato. é o histórico dele. Agora, na Libertadores, ele vem bem. Ele tem bons números. Não é só no Corinthians, ele vem bem. Ele está bem. Agora, em campeonatos brasileiros de pontos corridos, o Diniz tem dificuldade. Entendeu? E eu quero ver, estou pagando para ver esse Diniz diferente. Porque não é uma crítica, é o jeito dele pensar a vida e o futebol. Mas eu tô Mas fotografia você já do pode ver. Se nós observarmos o Diniz no Fluminense, o que ele fazia taticamente? Ele sempre deixava um setor e ali o time ficava tocando a bola e ele insistia naquele toque de bola, naquele setor para chegar no ataque adversário. Fazer uma inversão do outro lado. Então você vê hoje que já não é a mesma coisa. Mas então, você vê que o Corinthians hoje joga completamente diferente, até porque ele sabe os jogadores que ele tem na mão. Exatamente. Já tem um Diniz aí, tá na cara que é o trabalho dele. Quem lembrou isso foi o Arnaldo Ribeiro, nosso companheiro. Ele falou, ele vai escolher um cara para ser o maestro do time. Garro. Já escolheu. Tá? O Corinthians, já no jogo da Copa do Brasil, lá fora de casa, com aquele time ruim, o Barra já colocou muitos jogadores do lado do campo. Cara, hoje a gente está aqui ao vivo, não pude ver o jogo direito, não sei
como que ele colocou os jogadores em campo. Mas ele não vai mudar o jeito de ele ser e estar na vida. Ele disse, Massini, me cara. permita te interromper. Pode Ele interromper. disse nesse material aí que a gente Eu vi. separou, ele fala que ele se preparou para chegar ao Corinthians. E esse início, ele demonstra comportamento. O senhor tão pessimista, não acreditando na mudança do Diniz. O começo do trabalho dele, do jeito que estava o Corinthians, é um trabalho que salta aos olhos. É claro que a gente precisa de uma confirmação. Né? É claro, agora, o senhor pega, o Miller, o Massini pega com todo o direito o recorte do Corinthians que entra hoje na zona de rebaixamento, mas esse boleto não era do Diniz. A torcida corintiana que reconecta com o time e vem aqui o Paulo Massini, com todo o respeito que ele me merece, né? E começa a falar que o Paulo Sérgio não vai dormir essa noite. Você falou que esse boleto não era do Diniz, mas Ele vai ter que passa a resolver. ser. Perfeito. Mas passa a ser agora do Diniz. Até porque dos últimos 6 jogos do Corinthians no Brasileiro, ele perdeu 3 e ganhou só 1 no Brasileiro. O próprio Diniz falou recentemente numa coletiva que a grande missão dele é deixar o Corinthians numa posição mais confortável no Brasileiro para poder continuar se dedicando a Libertadores, por exemplo. As Copas, né? Então, as Copas, Tem a Copa do Brasil e Brasil. Libertadores. O Fernando Diniz, Mas para isso, ele não pode ele largar é- o Brasileiro, senão cai. Gente. Então, ele mesmo falou isso. Que a preocupação Ter dele... recuperado o Garro, como disse o Massini, não é realmente para aplauso. O Garro era praticamente descartável. O Garrafa, Corinthians mas com você, o não, Dorival. mas você não pode pontualizar uma coisa. Recuperou o Garro. Mas a gente está falando de Campeonato Brasileiro, que é um Perfeito. campeonato muito difícil. Ele tem que recuperar, tirar o Corinthians dessa zona de rebaixamento, porque está lá embaixo. E você sabe Perfeito. quando o time grande chega lá embaixo, a dificuldade que é para sair. É difícil sair. O porque Corinthians tá- não perdeu do Flamengo. Exatamente. O Corinthians perdeu do Mirassol, com todo o respeito. Agora, Mirassol que tá na zona do rebaixamento. entendeu? Então, Era assim, o penúltimo. Era um confronto praticamente. é bom, Paulo, querido, você esperar um pouquinho. Sim. Espera um pouquinho. Não, mas O Diniz, eu tô feliz no sentido da postura Não, dele. claro, Até ali, Muita... Nos resultados gramado, também, Paulo. cara, Eu vou- sabe? É completamente Comportamento. diferente. O comportamento dele ali no isso, gramado, sim, Isso tá orientando beleza, a mas a gente equipe, tem já que não ver é o o resultado. mesmo comportamento Então, que mas ele olha, tinha nos Paulo, clubes Eu anteriores. posso dizer para vocês de carteirinha. Talvez eu tenha sido o primeiro jornalista da grande mídia. Eu era repórter da Rádio CBN e já no esporte, quando eu comecei a ver o Audax jogar. Naquela época, eu vivia estudando futebol, porque eu achava que eu era um comentarista ruim, só falava do empírico, que eu tinha que ter um conhecimento maior sobre tática, sobre o jogo e tal. E aí eu pedi ao presidente do Audax que pudesse me apresentar ao Diniz, que eu pudesse acompanhar os treinos do Diniz. E eu fiquei lá um período curto, um ou dois treinos que eu fui ver, fiquei lá convivendo com ele, com o grupo, fui no vestiário, num jogo, o Audax tinha vencido. O Diniz é extremamente inteligente, ele foge completamente do estereótipo do treinador de futebol comum, certo? Como nós somos pessoas comuns, ele é muito inteligente. Tudo isso o senhor elogia Sabe para o que falar ele que o fez? Corinthians está num momento Não. de muita Mas- dificuldade. Calma, deixa a conclusão, Não calma. fica bravo, Garrafa, mas o que ele fez no Corinthians foi deitar no colo da Fiel. Todas as declarações dele, eu sou Corinthians, sou da Zona da Leste, Zona Leste, vem aqui, exatamente. tô aqui, vem Fiel, vai Corinthians. Você queria que ele fizesse o quê, Paulo Massini? Eu não queria que ele fizesse nada. Eu quero que isso o sustente quando ele não conseguir tirar o Corinthians da zona do rebaixamento, Mas qual quando ele foi- fez com o Vasco e com os outros. Qual foi a sua Entendeu? conclusão daquele período que você observou no início de carreira? Ele é completamente autodidata, ele tem um jeito, aquilo que você vê em campo é como ele pensa a vida. Ele não faz para ganhar dinheiro, para ganhar, para Ele não faz ter tipo resultado. também, ele é aquele. Ele não faz tipo. Esse Diniz é o que ele é. Por isso que este Diniz que deixa o Paulo feliz e o Garrafa bravo comigo, vai mudar. Não, porque ele não é na isso. realidade, mas na Entendeu? realidade, quando deu o nome dele, eu tava meio assim. Não, e aí claro. eu começo a ver nos jogadores uma mudança. Cara, sabe o que? O último jogo com o Dorival, eu vi ali um time apático, um time que queria derrubar o treinador, um time que Aí o é passe outra de coisa. bola, o toque de bola, eles não conseguiam acertar um passe de 10 metros. Gente, qual Paulo, é mas o você- treinador Então, brasileiro hoje já de uma hoje? postura. Não, um de cada Paulo, vez. você Pois compactua não, dessa Miller. ideia que falam que
o começo do Diniz é bom, depois ele começa... Não é que eu compactuo, a vida mostra isso, Aí, cara. Mas a vida O mostra resultado dele, que nem ele tudo pode é uma melhorar. ciência exata. Então, peraí. pode mudar. Ele pode mudar, claro. Pode mudar. Duvido. Agora é louco, mas Agora vou sim. falar eu concordo com o Paulo cara, também. Mas então você vai duvidar também, jogador? Não. Eu concordo com o Paulo que o Diniz, como ele falou, o jeito dele do Audax continua a mesma É o coisa. mesmo. E ele É isso que ele tá dizendo. Ele Pode mudar. Ele começou mantendo Eu os outros clubes defendi, gente, olha que loucura. Eu defendi o Fernando Diniz na seleção. Por quê? Eu acreditava que seria um treinador brasileiro, autodidata. É o único cara inovador no futebol brasileiro nos últimos anos. Eu peço a atenção ele. da mesa. Mas aí com ele esse chega senhor. lá e começa. É Neymar, tudo pro Peço Neymar. a atenção tudo pro da Neymar. mesa com esse. Ele está querendo fazer uma lavagem Achou cerebral em que vocês, achou hein? que isso foi um... Muito forte o trabalho do Massini. Claro, deu errado. Paulo né? Sérgio, Concordo, muito concordo, cuidado. Ó. O Miller já tá só Como assim? concordando E muito o com trabalho Massini. dele no Fluminense? O trabalho dele no Que Fluminense. ele resgatou o Ganso. Exatamente. Tem as coisas boas. Ele ganhou um título grande no Ele Fluminense. resgatou o Galo. Uma Libertadores. Grande, eu tô falando aqui. Que o Abel grande, Ferreira não ganha há 2 anos, Massini. grande, não tem problema. Ele resgatou. Mas o tinha Fluminense, banco no Fluminense, ganhou pô. o Que título. banco, jogador. Ô, Ele Fluminense Fluminense... não tinha, João Paulo. É isso. Ô, Paulo, Ninguém queria Paulo, ver.